Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Aidala, onde a intenção aqui é expandir o seu conhecimento, a sua mente, o seu espírito, a sua alma. E se você sente conexão com a nossa energia, com a nossa egrégora, curte esse vídeo, compartilha e também se inscreve no canal. Vamos ao vídeo de hoje. Então, o tema do nosso vídeo é a saúde dos signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário. Exatamente isso. A gente está seguindo uma sequência aí de aulas onde eu falo sobre o elemento, os signos e também como ele se manifesta, né? Esse elemento se manifesta no seu corpo físico. Então, se você é desses signos, conhece alguém desse signo, fica até o final porque o vídeo é muito interessante. Antes da gente falar exatamente sobre a saúde dos signos, eu preciso que você entenda o que é o elemento ar. Eu vou dar minha opinião aqui, tá? A minha filosofia espiritual. Eu vejo o ar muito como o astral, o mundo espiritual, né? Aquilo que você não pode de fato tocar, né, com as mãos físicas ou enxergar com os olhos físicos, mas é algo que você sente, que você não vive sem, né? Então, o ar, para mim, ele representa isso. Na astrologia, tá? No nosso mundo, no nosso meio, o ar ele está conectado à comunicação. Então, esse comunicar, então isso que eu estou fazendo aqui, né, gravando essas aulas para vocês e você está aí me assistindo, é o elemento ar regendo, né, todo esse movimento, toda essa energia aí. O ar, ele consequentemente vai reger os seus pensamentos, os estudos, o trânsito, né, tudo isso está relacionado ao elemento ar. Consequentemente, os signos desse elemento, que são Gêmeos, Libra e Aquário, são pessoas extremamente racionais, né? Porque elas estão o tempo todo aqui, ó, no mental, né? Então elas estão racionalizando tudo, os sentimentos, as emoções, as coisas que acontecem à volta delas, né? Às vezes você acha que ela tá no mundo da lua, mas ela tá só ali analisando, racionalizando as coisas. Por um lado, isso é muito bom. Por outro lado, a sombra disso pode ser que esses signos sejam bem frios, emocionalmente falando. Então eles têm essa dificuldade, às vezes, de ter essa empatia pelo outro, de entender o que o outro está sentindo, sem que ele ache um drama, tudo aquilo que está acontecendo. Mas na verdade, esse mundo mental deles que é muito agitado, né? Que faz com que eles fiquem mais aqui, ó, na mente mesmo, no ar. Além disso, esses signos são pessoas muito falantes, né? Comunicativas, como eu disse. O ar, ele rege essa comunicação, então eles têm essa facilidade de ter esse jogo de cintura, de ter essa versatilidade, né? São pessoas que têm vários tipos de amigos, um diferente do outro, e ele consegue muito bem transitar entre eles sem ter problema nenhum. Normalmente são pessoas que não tomam um lado, né? Se tiver uma briga ali entre duas pessoas que ele gosta, normalmente ele fica um pouco mais reservado ali ao que ele pensa sobre o assunto, ao que ele pensa sobre a discussão, porque na verdade essa mentalidade dos signos de ar faz com que eles entendam um lado como o outro, né? Eles conseguem entender as duas teorias ali, os dois argumentos, então realmente nesse sentido eles podem ficar muito aí em cima do muro. São pessoas consequentemente indecisas, porque o que elas pensam muda, né, com frequência, principalmente o geminiano, né? Então ele pensa uma coisa hoje, amanhã já não é nada daquilo que ele planejou, que ele criou na mente dele. Isso é um problema para quem convive com essas pessoas, principalmente se você é do elemento terra, né? Que você precisa digerir toda aquela criatividade do geminiano, aquela coisa que o geminiano traz, e você tem que digerir tudo aquilo, e aí quando você começa a se acostumar com a ideia, ele já muda de ideia. Olha, não é nada disso, eu não vou mais por esse caminho, eu vou por outro, e aí é coisa assim, pra gente ficar maluco mesmo, sabe? Mas é o jeitinho deles, gente. É o jeitinho deles, tá? O que mais? Os signos do elemento ar são falantes, né, como eu disse, muito comunicativos, são muito interessados em tudo, curiosos, né, são pessoas que gostam de estudar, de saber de tudo um pouquinho, porque, na verdade, eles querem, inconscientemente, eles buscam essa tendência em saber falar sobre tudo, em saber se comunicar sobre tudo, certo? Bom, e quando estão desequilibrados, é aquilo que eu já falei pra vocês, né? Essa frieza emocional, essa inquietação, e eles podem ser também bem cansativos, né? Podem falar demais e ter uma hiperatividade que acaba cansando aí as pessoas que são mais tranquilas, mais calminhas, certo? Bom, agora a gente vai falar sobre a nutrição de ar. Vou relembrar pra vocês, né? Porque às vezes esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo dessa sequência, que é o seguinte: todos nós temos os 4 elementos presentes dentro do nosso corpo, do nosso organismo. E eu acho muito interessante isso, essa conexão que nós temos, né, da astrologia com o corpo físico,
com o elemento, consequentemente com a medicina chinesa. Então uma coisa tá interligada na outra, isso é muito legal. Então eu tô trazendo um pouquinho, assim, uma pontinha desse conhecimento para vocês, tá? Então o que acontece? Cada um de nós, né, temos mais em evidência um elemento dentro do nosso organismo, e isso consequentemente vem pelo signo que a gente traz, né? Então as pessoas de Gêmeos, Libra e Aquário, nesse caso, têm esse elemento ar mais ativo no organismo, e eles podem tanto aumentar esse nível do elemento ar no organismo, como eles podem reduzir ou perturbar. Então, o que vai alimentar esse elemento dentro do seu organismo? Primeiro, os pensamentos, a forma como você lida com o meio, com os problemas, com os desafios, a empatia que você tem pelo outro, o ambiente que você frequenta e através dos alimentos. E é isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, né? Isso é uma vertente aí da astrologia que nós chamamos de astrologia médica, onde a gente olha pra nutrição desses corpos, desses signos aí. Então vamos lá, a nutrição do elemento ar. O que reduz o elemento ar dentro do seu organismo? Água mineral, grãos integrais, laticínios, óleos e molhos, sal, beterraba, melaço e semente de abóbora. Tudo isso em excesso, ele vai reduzir esse elemento ar, que consequentemente, ele reduzido, ele vai trazer aí mudanças, não só na sua personalidade, mas também no seu organismo, no seu corpo físico. Então, por exemplo, pessoas que têm pouco elemento ar, são pessoas que não conseguem racionalizar as coisas antes de tomar uma decisão, né? São pessoas impulsivas, são pessoas muito ligadas ao emocional, então não tem um filtro, sabe? Aquela coisa assim, eu tô com vontade de chorar. Mas aí você para e pensa, não vou chorar aqui na frente de todo mundo, vou deixar pra chorar em casa. A pessoa que tem esse ar reduzido no organismo, ela não tem esse filtro, ela chora, ela grita, ela, né, traz essa coisa muito sem pensar mesmo, sabe? Sabe aquela pessoa que fala também as coisas, tudo que vem na cabeça fala? É esse elemento ar escasso dentro desse organismo. Então, todos esses alimentos, não só isso, né, gente? Aqui eu tô trazendo, como eu disse pra vocês, um conhecimento em relação à astrologia médica. Mas não é só isso que reduz o elemento ar. Às vezes a pessoa tem um mapa astral que já tem essa tendência de ela tem poucos planetas ali em signos de ar e ela tende a ir para um lado mais emocional, né, para uma coisa mais, né, ali voltada pro material, né, não tanto pro racional. Mas o que acontece? Esses alimentos, é interessante a gente saber que eles podem reduzir ainda mais, né, esse ar no seu organismo. Por outro lado, se você tem esse elemento ar em excesso, né, que você vive as sombras aí do que eu falei, que é essa frieza emocional, que é ser cansativo, quer falar demais, quer pensar demais, quer ter uma ansiedade, uma preocupação, aquela mente conturbada, bagunçada, que você olha na cabeça da pessoa, tem até uma nuvenzinha aqui assim, ó, cheia de raio aqui, sabe? Então isso é o excesso do elemento ar. Comer esses alimentos em equilíbrio vai fazer o quê? Vai reduzir esse elemento ar, vai equilibrar ele dentro do seu corpo. Então é muito legal, né? Bom, e o que aumenta o ar no seu organismo? Água com gás. Gente, tô seguindo um roteiro aqui. Eu sempre monto o roteiro do vídeo para não me perder, tá? Por isso que vocês vão me ver lendo às vezes aí. O que aumenta o ar, então? Água com gás, coco, oliva, alho, aves, ervas frescas, brotos, hortaliças e sucos de frutas. Qualquer fruta, aí qualquer suco da fruta pode fazer o aumento desse ar. O que perturba o ar, né? O que assim, para você que é desses signos principalmente, o que você não pode, que você deve evitar, né? Comer na frente da televisão e do celular. Cara, isso é uma coisa, eu vou falar pra vocês, que eu cresci, eu aprendi a comer assim, né? Na minha família nunca teve aquela coisa de você sentar na mesa e todo mundo comer, conversar, não. É sempre cada um pra um lado, era cada um pra um lado, assistindo uma coisa, né? E eu tenho esse hábito, né? Eu tô tentando tirar ele da minha vida, mas é difícil, viu, gente? É uma vida inteira sendo assim, né? Então, hoje em dia, eu com a minha família, com os meus filhos, com meu marido, a gente, né, busca isso, tenta fazer isso. Mas se deixar, né, a gente acaba aí fazendo o hábito, né, o velho hábito, repetindo padrões, né, e nesse canal a gente vai falar muito sobre isso, sobre repetir padrões familiares que são tóxicos, né, que a gente precisa quebrar. Isso parece bobo, mas não é não, tá? Outra coisa que perturba o ar, excesso de cafeína, óleos queimados e tudo que possa provocar gases, tá? Vamos lá, agora para a anatomia de Gêmeos. Cada signo vai reger uma parte do seu organismo, um órgão, tá? Do seu corpo. E isso é bem legal, porque, por exemplo, se eu vejo lá no seu mapa astral que você tem a casa 6, que é a casa da saúde, por exemplo, no signo de Gêmeos, eu sei que você pode ter problemas no seu sistema nervoso, nos ombros, nos pulmões, no cabelo, né? E na sua fala. São problemas de saúde que você tem tendência a ter, tá? Então você que é de Gêmeos, você tem muita tendência a ter esses problemas de saúde aí.
Possíveis doenças de Gêmeos, então, são várias, mas eu escolhi 2 dentro da medicina chinesa para falar sobre isso. Então eu tô ligando uma coisa na outra, tá? Tô ligando o elemento ao signo, o signo ao seu corpo, a anatomia do seu corpo físico e essa disfunção do seu organismo à medicina chinesa, que faz muito sentido para mim. Então vamos lá, a primeira doença de Gêmeos aí muito comum é o distúrbio na fala. É aquela gagueira, são pessoas normalmente que precisam fazer, né, trabalhos com fonoaudióloga, porque eles têm essa dificuldade na fala, realmente. Então, o que significa isso? O elemento ar em muito desequilíbrio, principalmente do chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação. Então, esse chakra, ele tá, assim, totalmente desequilibrado, né? Pessoas que foram impedidas de se expressar quando eram crianças. Então, era aquela criança que não conseguia falar o que estava sentindo, né? Ela era sempre reprimida, né? Tipo, fica quieto, aí depois você fala, agora eu não quero. Então, é como se sempre ficasse algo engasgado dentro delas. O outro problema também muito comum, já que Gêmeos rege os pulmões, são problemas respiratórios, né? Falta de coragem para continuar qualquer coisa na vida. Nesse sentido aqui, eu vejo muito como assim, o geminiano, ele pensa demais antes de agir. Ele age pouco e pensa muito. Então, na teoria, no papel, ele tem muito projeto, muito legal, né? Boas ideias, aquela coisa toda, só que o que acontece? Ele paralisa, ele não age, ele não tem esse impulso de ação. Ele pode aí acabar tendo problemas respiratórios por conta disso, porque daí esse elemento ar, ele acumula nesse órgão e acaba acontecendo isso, né? Cansaço também gera isso no geminiano. Pessoa que busca a todo custo racionalizar as suas emoções. Então, quer dizer, você tem que estar vibrando muito ali no seu lado sombra para você poder manifestar isso no seu corpo, certo? Agora a gente vai falar de Libra, anatomia de Libra. A missão de Libra, assim como na vida, como em tudo, é equilibrar. Então, a função de Libra dentro do seu organismo é equilibrar o seu organismo. Por isso que ele vai reger os rins, a bexiga, a lombar, os ovários e os mecanismos homeostáticos, tá? Prováveis doenças de Libra. Infecções nos rins. Os rins são filtro das emoções em relação ao futuro. Pessoas que se sentem inseguras em relação ao futuro provocam a disfunção do rim. Porque o libriano, gente, ele sofre... Assim, eu vejo que hoje em dia todas as pessoas são um pouco assim, né? Sofre antes das coisas acontecerem. Mas o libriano, ele tem mais essa tendência, tá? Mais que outras pessoas. Então, esse sofrimento por coisas que nem aconteceram ainda vai desregular os rins. Essa insegurança, tá? Outra coisa que pode trazer problema aí para os librianos é as disfunções no útero, até a infertilidade, viu? Então, são mulheres que têm uma criatividade bloqueada, são mulheres ali que deixam de fazer o que gostam, que não conseguem se expressar na sua essência, que elas têm um problema com um homem de fato. Então elas se casam com uma pessoa que ao invés de tirar ali sua melhor versão, acaba abafando quem ela é, tirando dela o brilho dela. Então, consequentemente, ela vai trazer esse problema para o útero, tá? É como se o organismo dissesse, olha, você precisa olhar para isso. Você me sobrecarregou com todas essas emoções, trouxe esse elemento ar em excesso para esse organismo, agora a gente precisa cuidar. Aí você, né, quando chega no seu corpo físico, aí não tem jeito, aí é no físico mesmo que a gente trata. Mas enquanto você sabe disso, né, já acende um alerta aí, fala, opa, vou me cuidar nesse sentido. E para finalizar agora, a gente vai falar da saúde de Aquário, tá? Então, Aquário é um signo aí que vai reger os tornozelos, o sangue. Peixes também rege o sangue, tá, gente? Oxigênio do sangue e do corpo, cargas elétricas do organismo. Possíveis doenças de Aquário, primeiro, anemia. Pessoas que não conseguem curtir os bons momentos da vida, então aquela pessoa tensa, ela desenvolve anemia. Ou aquelas pessoas que não sentem mais prazer em nada, nada traz alegria, nada faz sentido. E, gente, muito, muito interessante isso. Eu conheço uma pessoa aquariana e ela tem anemia e ela é essa pessoa que não relaxa. Muito difícil ela relaxar, ela soltar o corpo. E não só isso, né? Ela tem fibromialgia também. Mas ela tem anemia, ela sempre teve, ela não consegue nunca, amenizar isso. É sempre um problema. Então, talvez seja isso, né? Sorrir mais. Esse é o segredo. Má circulação sanguínea, pessoa depressiva que não sorri também. O sangue é a alegria da vida. Perceba se o que você faz te traz alegria genuína, busque o que ama, resgate o sorriso no rosto e na alma. Então os aquarianos, eles precisam viver fazendo o que ama, o que gostam. Não só eles, né, gente, todos nós. Mas para eles é um problema estar num ambiente onde eles não se sentem bem, onde eles não se sentem conectados, né? São pessoas muito intuitivas, espiritualizadas, que precisam sentir essa conexão num todo. E quando isso não acontece,
elas podem ter problema aí no sangue, tá bom? Então esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.